Eu estava deitado na maca confortável do pequeno estúdio de massagens no bairro do Chiado em Lisboa, o sol da tarde filtrando pelas cortinas finas, quando Rafael, o massagista de mãos experientes, parou de repente e olhou para mim com olhos compreensivos. Alexandre, eu vejo que você carrega mais do que tensão muscular nas costas. Eu posso oferecer um serviço especial hoje, não só o toque físico, mas uma conversa profunda para soltar o que está preso dentro de você, algo que poucos clientes aceitam mas que muda vidas. Meu coração bateu forte. Eu nunca tinha ouvido algo assim, uma sessão de massagem normal, mas algo na voz calma e segura dele me fez confiar e eu assenti com a cabeça dizendo: vamos tentar então. O óleo quente continuava a escorrer pelas minhas omoplatas enquanto Rafael retomava os movimentos lentos e precisos, mas agora as palavras fluíam entre nós como um rio que não podia mais ser contido. Eu tinha 28 anos, trabalhava como analista financeiro num banco grande na Baixa e vivia numa Lisboa agitada, mas por dentro sentia um vazio que nenhum salário bom nem noites de vinho com amigos conseguia preencher. Meus pais viviam na Beira Alta, numa aldeia pequena onde todo mundo se conhecia e onde o nome Mendes ainda significava tradição, missa aos domingos e casamento com uma moça de boa família. Há meses minha mãe ligava todas as semanas perguntando se eu já tinha conhecido alguém especial e meu pai resmungava ao fundo que um homem da minha idade já devia estar a pensar em filhos. Eu respondia sempre com desculpas vagas, mas a verdade era que nenhum encontro com mulheres me deixava animado. Eu dizia a mim mesmo que era stress do trabalho, que era cansaço, mas no fundo sabia que havia algo mais que eu nunca tinha coragem de nomear. Rafael ouvia sem interromper, os dedos trabalhando nos nós das minhas costas, como se cada pressão libertasse não só músculo mas também palavras. Ele tinha 35 anos, nascido em Coimbra, mas vivia em Lisboa há 10 anos e o estúdio era o seu refúgio discreto. Contou que muitos clientes chegavam cheios de tensão acumulada e que o serviço especial era uma combinação de massagem com escuta ativa, algo que ele aprendera em cursos de terapia holística, mas que aplicava com cuidado para não invadir. Eu comecei a falar devagar, primeiro sobre o trabalho, as reuniões intermináveis, os prazos que me roubavam o sono, depois sobre a última visita à aldeia onde minha mãe arranjara um jantar com a filha de uns amigos da igreja, uma moça simpática mas que me deixara completamente indiferente. Rafael perguntou com gentileza o que eu sentia quando pensava no futuro e eu hesitei antes de admitir que o futuro me assustava porque parecia um caminho já traçado que não me pertencia. A conversa prolongou-se muito depois do tempo da massagem marcada. Eu sentei-me na maca enrolado na toalha e continuámos a falar como se fôssemos velhos conhecidos. Ele contou um pouco da sua própria juventude em Coimbra, onde escondera quem era durante anos por medo da família e da vila pequena. Não disse abertamente que era gay, mas as entrelinhas eram claras e pela primeira vez na vida eu não senti julgamento, apenas compreensão. Quando saí do estúdio, o ar fresco da rua do Chiado bateu no meu rosto e eu caminhei sem destino, pensando em tudo o que fora dito. No bolso tinha o cartão dele com o número pessoal e uma mensagem simples: se quiser continuar a conversa, estou aqui. Nessa noite em casa, no meu apartamento pequeno em Alfama, não consegui dormir. As palavras de Rafael ecoavam e pela primeira vez questionei se o vazio que sentia não era afinal o preço de esconder uma parte de mim que eu mal conhecia. Nos dias seguintes o trabalho continuou frenético, mas algo mudara. Eu pegava no telemóvel várias vezes para ligar ou escrever, mas voltava a guardar. Até que na quinta-feira, depois de uma reunião particularmente estressante em que o chefe me pressionara por resultados, eu marquei nova sessão. Quando cheguei, Rafael sorriu como se já esperasse por mim e dessa vez a conversa começou ainda antes da massagem. Falámos sobre a pressão familiar, sobre como em Portugal, apesar das leis progressistas, muitas famílias do interior ainda viviam no passado, sobre o medo de decepcionar quem nos criou. Eu contei que minha mãe tinha problemas de saúde, o coração fraco, e que meu pai dizia sempre que a única coisa que o mantinha vivo era a esperança de me ver casado e com netos. Rafael ouvia e depois perguntou se eu já tinha considerado que talvez o amor pudesse vir de formas diferentes. Eu corei e mudei de assunto, mas o pensamento ficou ali a latejar. A sessão terminou e eu saí com a promessa de voltar em breve. No caminho para casa parei num café na Praça do Comércio e fiquei a olhar o Tejo, pensando na vida que construíra até ali, uma vida segura mas vazia. Pela primeira vez admiti para mim mesmo que sentia algo diferente quando estava perto de Rafael. Não era só amizade, era uma atração que me assustava e ao mesmo tempo me fazia sentir vivo. Voltei para casa e escrevi uma mensagem curta: obrigado pela conversa de hoje. A resposta dele veio rápida: foi um prazer, Alexandre, quando quiseres, estou aqui. Nessa noite sonhei com a aldeia da Beira, com meus pais a olharem para mim com decepção e com Rafael estendendo a mão no meio da névoa. Acordei suado, sabendo que algo dentro de mim começara a mudar e que não havia volta atrás. A segunda sessão chegou mais cedo do que eu esperava. Na terça-feira seguinte saí do banco mais cedo e dirigi-me ao Chiado com o coração a bater acelerado. Rafael recebeu-me com o mesmo sorriso calmo e dessa vez a conversa fluiu ainda mais natural.
Sentados depois da massagem num pequeno sofá no canto do estúdio, tomámos chá de camomila e falámos sobre sonhos adiados. Eu contei que na adolescência sonhara viajar pelo mundo estudar arte, mas que o pai insistira numa formação prática em economia para garantir futuro estável. Rafael partilhou que também deixara para trás uma carreira em música para seguir o caminho da terapia porque precisava de ajudar pessoas que, como ele, se sentiam perdidas na própria pele. Aos poucos as barreiras caíam. Eu admiti que nunca me sentira verdadeiramente atraído por nenhuma das raparigas com quem saíra e que isso me fazia questionar tudo. Rafael não pressionou, apenas disse que era normal sentir medo quando se descobre algo que a sociedade ainda olha de lado. Nessa conversa ele revelou abertamente que era gay e que vivera anos escondido até decidir que a liberdade valia o preço da rejeição familiar. As palavras dele tocaram-me fundo porque ecoavam o que eu sentia, mas ainda não conseguia dizer em voz alta. Quando saímos do estúdio caminhámos juntos até à Rua Garrett e o sol poente pintava a cidade de tons dourados. Pela primeira vez ri-me de verdade com alguém, sentindo-me visto sem máscaras. Nos dias que se seguiram trocámos mensagens diárias, pequenas coisas sobre o dia-a-dia, mas cada palavra carregava um peso novo. Eu comecei a notar detalhes que antes ignorava: o jeito como Rafael inclinava a cabeça ao ouvir, o brilho nos olhos quando falava de um livro que lera. O sentimento que crescia dentro de mim era ao mesmo tempo doce e aterrorizante. Em casa evitava as chamadas da mãe inventando desculpas, mas o peso da culpa aumentava. Num fim de semana fui à beira visitar os pais e a pressão foi maior do que nunca. Minha mãe preparara um almoço com a prima Sofia, uma rapariga da aldeia que todos consideravam perfeita para mim. Durante a refeição meu pai falou abertamente sobre casamento e netos e eu senti o nó na garganta apertar. Sorri e disse que estava a pensar nisso, mas por dentro só conseguia pensar em Rafael e na conversa que tínhamos tido sobre ser fiel a si mesmo. De volta a Lisboa marquei nova sessão e dessa vez a conversa virou para o futuro. Rafael perguntou o que eu faria se descobrisse que o caminho certo para mim era diferente do que a família esperava. Eu hesitei, mas admiti que tinha medo de perder tudo: o amor dos pais, o respeito no trabalho, a vida confortável que construíra. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto simples mas carregado de significado, e disse que o verdadeiro custo de viver uma mentira era perder-se a si mesmo. Saímos juntos para jantar num restaurante discreto perto do Bairro Alto e pela primeira vez senti que não estava sozinho. A noite terminou com um abraço longo à porta do meu prédio e eu subi as escadas com o coração cheio de uma mistura de esperança e pavor. No dia seguinte, no banco, um colega chamado Tiago notou minha mudança de humor e perguntou se andava a sair com alguém. Eu neguei, mas o olhar dele ficou desconfiado. Ignorando o sinal, continuei a encontrar-me com Rafael quase todos os dias. Passeávamos pela Avenida da Liberdade, falávamos sobre filmes, sobre livros, sobre a vida em Lisboa. Aos poucos, o que era amizade transformava-se em algo mais profundo. Uma noite depois de um concerto ao ar livre no Parque das Nações, sentámo-nos num banco com vista para o rio e Rafael disse baixinho que gostava de mim de uma forma que ia além da amizade. Eu fiquei em silêncio, mas peguei na mão dele e naquele momento soube que não podia mais fingir. O beijo que trocámos foi suave, cheio de anos de contenção, e quando nos afastámos eu soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. O romance crescia em segredo, mas o mundo à volta começava a apertar. No banco as olheiras e o sorriso constante chamavam atenção. Tiago começou a fazer comentários velados sobre homens que pareciam mais felizes ultimamente e eu sentia o olhar dele como uma ameaça. Em casa as chamadas da mãe tornaram-se diárias e ela mencionava cada vez mais a prima Sofia, dizendo que seria bom eu convidá-la para visitar Lisboa. Eu adiava sempre, mas a culpa corroía-me por dentro. Com Rafael os momentos eram de pura luz: passeios de mão dada à noite em ruas pouco iluminadas, jantares em apartamentos discretos, conversas até de madrugada sobre sonhos e medos. Uma tarde decidimos passar o dia em Sintra, subimos ao Castelo dos Mouros e ali no alto, com o vento a bater no rosto, Rafael disse que queria construir uma vida comigo abertamente. Eu hesitei, pensando nos pais, na mãe, com o coração fraco, e respondi que precisava de tempo. Ele compreendeu, mas via sombra de tristeza nos seus olhos. De regresso a Lisboa recebi uma mensagem da mãe dizendo que o pai não estava bem e que seria bom eu ir no fim de semana. Fui e o almoço familiar transformou-se em interrogatório. Meu pai perguntou diretamente se havia alguém na minha vida e eu menti dizendo que estava concentrado no trabalho. A mãe chorou dizendo que só queria ver-me feliz e estabelecido. Saí da casa deles com o peito apertado, sabendo que estava a trair não só a eles mas também a mim mesmo ao continuar escondido. No banco a situação piorou. Tiago encontrou-me a trocar mensagens com Rafael durante uma pausa e perguntou abertamente se eu andava com um homem.
Eu neguei veementemente, mas o rumor começou a circular. O chefe chamou-me para uma conversa séria dizendo que a imagem da empresa era importante e que comportamentos pessoais podiam afetar promoções. Saí da reunião abalado e liguei a Rafael, que me aconselhou a não entrar em pânico, mas eu sentia o chão a fugir debaixo dos pés. Nessa noite encontrei-me com ele no apartamento dele e pela primeira vez passámos a noite juntos, não em paixão física mas em conversa profunda e abraços que diziam mais do que palavras. Ele disse que me amava e eu respondi que também o amava, mas que o preço parecia demasiado alto. A semana seguinte trouxe o primeiro grande confronto. Minha mãe apareceu inesperadamente em Lisboa dizendo que precisava de falar comigo pessoalmente. Sentámo-nos num café perto do meu trabalho e ela foi direta a alguém da aldeia vir-me com Rafael num passeio e contar-lhe. As lágrimas dela caíam enquanto perguntava se era verdade, se eu era como aqueles homens que a igreja condenava. Eu tentei explicar que o amor não escolhe, mas ela só repetia que eu estava a destruir a família e a matar o pai de desgosto. Saí do café destroçado e fui direto para os braços de Rafael, que me abraçou em silêncio deixando-me chorar. Nessa noite decidi que não podia mais viver dividido, mas ainda não sabia como dar o passo final. A traição veio de onde menos esperava. Tiago, o colega que sempre parecera inofensivo, enviou uma mensagem anónima aos meus pais com fotos minhas e de Rafael tiradas discretamente durante um passeio. Meu pai ligou furioso dizendo que eu era uma desonra para o nome da família e que não queria mais saber de mim. A mãe entrou em crise de saúde e foi hospitalizada com arritmia. Corri para a beira, mas quando cheguei à aldeia a porta da casa estava fechada e o pai disse através da janela que eu já não era bem-vindo. A notícia espalhou-se pela vila e antigos amigos viraram a cara. Voltei a Lisboa destruído, mas Rafael estava lá para me apoiar dizendo que passaríamos por aquilo juntos. No banco o escândalo explodiu. Alguém vazara a informação e o RH chamou-me para uma reunião onde me aconselharam a tirar licença sem vencimento para evitar danos à imagem. Saí do edifício sentindo que perdera não só o emprego mas também a identidade que construíra durante anos. Em casa as contas acumulavam-se e o futuro parecia negro. Rafael propôs que eu me mudasse temporariamente para o apartamento dele, mas eu hesitei, ainda preso à culpa. Uma noite depois de uma discussão acesa sobre o meu medo de assumir publicamente, ele disse que me amava mas que não podia continuar a viver escondido. Eu saí batendo a porta e vagueei pelas ruas de Lisboa até ao amanhecer, questionando todas as escolhas. O clímax chegou num domingo quando decidi voltar à aldeia para tentar falar com a mãe. Encontrei-a fraca na cama do hospital local e ela pediu para eu escolher entre a família e aquela vida. Meu pai estava presente e repetiu que se eu não voltasse atrás seria como se eu estivesse morto para eles. Saí do quarto com o coração em pedaços, mas pela primeira vez senti uma clareza dolorosa. Eu não podia mais sacrificar quem era para agradar aos outros. Voltei para Lisboa e contei tudo a Rafael, que me recebeu com lágrimas nos olhos. Decidimos assumir o relacionamento publicamente e eu publiquei uma mensagem simples nas redes sociais explicando que encontrara o amor verdadeiro num homem e que esperava compreensão. A reação foi imediata. Mensagens de apoio misturavam-se com insultos de familiares distantes e antigos colegas. Meu pai enviou uma carta formal dizendo que me deserdara. A mãe parou de atender minhas chamadas. No meio do caos, Rafael e eu mudámos-nos juntos para um apartamento mais pequeno em Campo de Ourique e começámos a reconstruir a vida passo a passo. Eu arranjei um trabalho freelance como consultor financeiro e ele continuou com o estúdio, mas agora com menos clientes por causa do boato que também o atingira. Os dias eram difíceis, mas as noites ao lado dele traziam paz. Os meses passaram e a ferida começou lentamente a cicatrizar. Eu mantinha contacto esporádico com a mãe através de uma tia que mediava e soube que ela melhorara, mas ainda não me perdoara completamente. Meu pai continuava intransigente e a aldeia toda falava do escândalo dos Mendes. No trabalho freelance as coisas estabilizaram e eu encontrara clientes que valorizavam a minha competência acima de tudo. Com Rafael a vida ganhara cor, caminhadas pelo Monsanto, jantares com amigos do meio LGBT que nos acolheram de braços abertos e planos para o futuro que incluíam talvez adotar uma criança um dia. Mas o preço pago nunca desapareceu completamente. Nas noites de insônia eu revia as lágrimas da mãe, as palavras duras do pai e questionava se valera a pena. Rafael via o meu sofrimento e dizia que o amor próprio também era uma responsabilidade, mas que o caminho da autenticidade raramente era fácil. Uma tarde recebemos uma carta da mãe dizendo que, embora não compreendesse, queria ver-me. Fomos juntos à beira e o encontro foi tenso mas real. Ela abraçou-me chorando e disse que o tempo talvez curasse as feridas. Meu pai não apareceu, mas pela primeira vez senti que uma porta se entreabria.
Hoje vivo uma vida mais leve ao lado de Rafael. O amor que nasceu daquela conversa especial no estúdio do Chiado transformou-me num homem mais forte, mais verdadeiro. Mas carrego as cicatrizes e sei que cada escolha tem o seu custo. A sociedade ainda olha de lado em muitos lugares e a família nunca será a mesma. Mesmo assim não trocaria a paz interior por nada. Você acha que Alexandre fez o certo ao priorizar o seu amor próprio e Rafael em vez da família tradicional, certo ou errado?